Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve virá, Jesus em breve virá. Com alegria retornamos ao seu receptor, desejando que o programa de hoje seja uma inspiração para seu viver e o aproxime mais de Deus. A palestra de hoje está a cargo de Roberto Conrad Filho. Seu tema, a intervenção de Deus na história. O livro de Daniel bem pode ser chamado de um manual de história e profecia, porque em seus 12 capítulos Deus revelou ao profeta a história de nosso mundo desde os dias de Babilônia até o fim do tempo, quando ele vai intervir nos negócios dos homens. Daniel foi levado cativo para a Babilônia em 605 a.C., com 18 anos de idade. Lá na corte caldeia desenvolveu-se a ponto de ser um dos corregentes do maior império mundial. E Deus premiou sua fidelidade, dando-lhe revelações do que aconteceria a partir de então e até ao fim. Daniel permaneceu na corte desde 605 a.C. até o terceiro ano de Ciro, já no tempo da Medo-Pérsia. Ele profetizou durante 70 anos e o relato de sua vida vai dos 18 aos 90 anos. 4 cadeias ou linhas proféticas são apresentadas neste livro, revelando progressivamente e com mais detalhes o desenrolar da história do mundo e das nações. A palestra de hoje nos ajudará a termos mais confiança na palavra profética, porque a história secular comprova cabalmente a veracidade de suas predições. Disse famoso comentarista bíblico: tudo o que a profecia predisse como devendo acontecer, até a presente época tem se traçado nas páginas da história, e podemos estar certos de que tudo o que ainda deve vir se cumprirá em sua ordem. Por isso, temos tanto mais confirmada a palavra profética e fazemos bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nossos corações. 2 São Pedro 1, 19. Vamos considerar a visão que Daniel teve no ano de 541 a.C. e que está relatada no capítulo 7 de seu livro. O profeta nos conta que nas visões que teve à noite, observou e viu os 4 ventos do céu agitando o mar grande, e 4 animais grandes e diferentes uns dos outros subiam do mar. É necessário explicar que em profecias Deus empregou muitos símbolos para esclarecer e revelar a verdade. Devemos procurar entender o que esses símbolos representam para descobrir a plena revelação de Deus. Que representavam esses 4 animais grandes de Daniel 7? O versículo 17 explica: estes grandes animais, que são 4, são 4 reis ou reinos que se levantarão da terra. No verso 23 lemos: o 4º animal será o 4º reino da terra. Os grandes reinos que têm governado o mundo foram apresentados ao profeta Daniel como feras rapinantes que surgiam quando os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Um anjo explicou que mar ou águas representam povos e multidões e nações e línguas. Apocalipse 17:15. Ventos são símbolos de contendas. Os 4 ventos do céu representam as terríveis cenas de conquistas e revolução pelas quais os reinos têm atingido o poder. Outro fato importante a ser lembrado é que Daniel capítulo 7 ilumina e esclarece mais ainda a profecia de Daniel 2, onde Deus revelou ao rei Nabucodonosor que 4 grandes impérios dominariam o mundo, a saber, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Depois desses 4, haveria uma divisão do reino, surgindo 10 em seu lugar. Após isto, Deus iria estabelecer o seu reino eterno. Vejamos agora como Daniel, no capítulo 7, expõe o tema. O versículo 4 diz: o primeiro animal era como leão e tinha asas de águia.
Sob o símbolo de um leão alado, Deus representou o grande império neobabilônico que dominou o mundo desde 605 até 539 a.C. O leão é considerado o rei da selva por ser o mais poderoso dos carnívoros, possuir grande força e extraordinária agilidade. Asas de águia representam a soberania de voo da rainha das aves. Que símbolo! Um leão com asas de águia, segundo a mitologia antiga, designava um animal invencível. Assim foi Babilônia nos dias de Nabucodonosor, o maior e o mais poderoso dos 4 grandes impérios universais. A propósito, escavações arqueológicas na Caldeia trouxeram à luz muitas figuras de leões com asas, comprovando assim o simbolismo bíblico empregado. Mas Babilônia deveria passar. Ela não deveria durar para sempre. Diz o profeta: continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Capítulo 7, verso 5. O segundo império mundial, o urso, era o reino da Medo-Pérsia. É importante realçar que foram esses 2 povos unidos, Medos e Persas, sob a liderança de Dario e Ciro, que em 539 a.C. subverteram Babilônia. O urso levantou-se mais de um lado. O que representava isto? No início, a Média era soberana mesma sobre a Pérsia, mas Ciro, vencendo e depondo Astíages, colocou a Média sob seu controle. A partir de então, a Pérsia significa o lado mais alto do urso. Este urso tinha 3 costelas na sua boca. Elas representam, sem dúvida, as 3 províncias submetidas à Medo-Pérsia: a Lídia em 546, Babilônia em 539 e o Egito em 525, todos antes de Cristo. Durante mais de 200 anos, desde a queda de Babilônia até a Batalha de Arbelas, em 331 a.C., a Medo-Pérsia exerceu seu domínio mundial. Mas ela também deveria passar. Diz o texto bíblico: depois disso continuei olhando, e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Daniel 7, verso 6. O terceiro reino mundial é representado por um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e representava a Grécia. As asas simbolizavam rapidez de conquista. Alexandre o Grande foi insuperável guerreiro. Em poucos anos e com um pequeno exército conseguiu colocar o mundo sob o seu controle. O que representavam as 4 cabeças do leopardo? Sem dúvida, a divisão do império entre os generais de Alexandre. A história universal revela que após a morte de Antígono, em 30 a.C., o reino foi dividido em 4 partes. Cassandra ficou com a Macedônia e Grécia, Lisímaco com a Trácia e partes da Ásia, Ptolomeu ficou com o Egito, Lídia, Palestina e Arábia, e Seleuco com a Síria e o resto oriental do império. A profecia cumpriu-se ao pé da letra. Chegamos agora ao 4º animal. Como era ele? Vejamos Daniel 7:7. O 4º animal era terrível e espantoso e sobremodo forte. Tinha dentes de ferro. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Na profecia, Roma é representada por um animal desconhecido, indescritível, ou em outras palavras, terrível e espantoso. Em 168 a.C., na Batalha de Pidna, o decadente reino grego cedeu vez à férrea monarquia de Roma, que dominaria o mundo com tirania durante mais de 640 anos. Este animal tinha 10 chifres. Deus revelou o significado disso a Daniel, dizendo: os 10 chifres correspondem a 10 reis ou 10 reinos que se levantarão daquele reino. Daniel 7, 24. No início do 5º século de nossa era, 10 povos teutônicos ou bárbaros avançaram sobre Roma e aos poucos foram quebrando-lhe o férreo poder, até que em 476 de nossa era, ela deixou de existir como império. Os 10 reinos invasores, alamanos, burguinhões, francos, érgulos, lombardos, ostrogodos, saxões, suevos, vândalos e visigodos, formam ainda hoje as nações da Europa Ocidental como Alemanha, França, Itália, Portugal, Espanha e Inglaterra. Após os 10 reinos, Daniel viu o desenvolvimento da ponta pequena,
que lutaria contra os santos e os destruiria. Então Deus revelou ao profeta que foram postos uns tronos, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. E eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno. Deus revelou a Daniel e a nós que após Roma fragmentar-se em 10 reinos, haveria no céu um juízo, um julgamento, e que após ele, Jesus Cristo iria retornar com poder, glória e majestade para dar herança aos salvos. Amigo ouvinte, a história da humanidade revela a veracidade das profecias bíblicas. Marchamos a passos largos e rápidos para o dia em que os reinos deste mundo passarão a ser de Deus e do seu Cristo, e Ele, com todos os salvos, reinará para sempre. Está você preparado para ser cidadão deste reino? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.